Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao canal. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse aqui é a Sicília 246, um catamarã que está aqui atrás de mim. Vocês estão vendo ele aqui de cabeça para baixo. Nós inserimos aqui alguns detalhes hidrodinâmicos no casco. Mas vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje desse vídeo é para mostrar para vocês o mastro que nós fizemos para o iate Tamarind. Tamarind é um barco inglês, fabricado em 1958. Ele é um barco de 105 pés, mais ou menos 32, 33 metros de comprimento, na ordem das suas 200 toneladas, 2 motores diesel. É um barco clássico, né, que hoje chama-se aí de vintage. Esse barco foi trazido para o Brasil pelo Dr. Roberto Marinho, das Organizações Globo, nos anos 70, e permaneceu com a família até o seu falecimento. Depois os herdeiros venderam e o atual proprietário nos encomendou um novo mastro, porque o mastro que estava no lugar era um mastro de madeira. Esse mastro de madeira ele foi fabricado na Argentina alguns anos atrás e ele já vinha apresentando alguns problemas. E entre outras coisas, esse mastro ele tinha um desenho que não era bem diferente do desenho do mastro original, que era de alumínio. Pois bem, baseado nas fotografias, nós começamos então a fazer o projeto para fabricar um novo mastro em fibra de carbono, que era um desejo do proprietário. Essa peça que está aqui nas minhas mãos, vocês podem ver que isso aqui é isopor. Isso aqui é a base do mastro novo que está lá, fabricado por nós em fibra de carbono. Então esse aqui foi o primeiro passo. Uma vez, né, que nós determinamos o desenho, né, como seria, baseado nas fotografias originais, ainda existem algumas fotografias, e baseado nelas então, fazendo uma série de proporções, nós desenhamos o mastro mais parecido possível. Não existe como afirmar que é exatamente como era o original, porém ficou muito próximo, de acordo com as fotos, como eu falei. Então começou assim, nós fizemos o projeto, o proprietário aprovou, fizemos toda a primeira parte dele em isopor, e depois dele todo feito em isopor foi feito a forma, né, o molde, e dentro desse molde foi feito então as peças, né, lado direito e esquerdo, em fibra de carbono, depois unidas, enfim, é o mastro que está lá. Ali atrás eu deixei montado esses negativos que nós fizemos em isopor, deixei ele montado ali atrás para vocês poderem ter uma noção de dimensão, apesar de não estar muito perto. Mas a segunda sessão, vou mostrar para vocês.
ele tem aquela abertura aqui na base, depois ele vai afinando lá para cima. E assim foi feito. Bom, uma vez que estava determinado toda essa parte de desenho, formato, medidas, enfim, tudo que era inerente ao desenho, eu então fiz o cálculo de todo o material que seria necessário e comprei toda a fibra de carbono mais o Divinycell que nós iríamos usar, com uma pequena margem, né, de segurança. Comprei um pouquinho a mais. Esse material foi todo comprado nos Estados Unidos e para lá eu parti para poder então receber esse material, conferir, ver se estava tudo certinho e poder trazer para o Brasil para a gente começar então a fabricar o mastro. Com relação ainda aos materiais, ao carbono, é importante dizer o seguinte: aqui no Brasil você consegue alguma coisa de fibra de carbono, porém, qual é o grande problema, o grande detalhe? Existem inúmeras especificações de fibras, de tecidos, né? A gramatura, que é o peso por metro quadrado, lá fora você compra square yard, né? Que é jarda quadrada, que é mais ou menos 91 por 91 centímetros, assim que eles dão o preço nos Estados Unidos. Na Europa é por metro quadrado. Então cada país tem a sua forma de fazer, né, o preço. Mas enfim, o mais importante é o padrão da fibra de carbono. Porque como eu já expliquei até num outro vídeo que eu gravei falando sobre carbono, e quem tem interesse é bom ir lá dar uma olhada, o que acontece é o seguinte: você tem carbonos que eles chamam carbono comercial, que é um carbono que não é tão forte, que é um carbono mais barato, e tem o aeroespacial, enfim, que são os top, né? Os mais fortes. Os fios são mais fortes, o processo de fabricação é diferente. São esses tecidos que são autorizados para a fabricação de aeronaves. Para se fabricar aeronaves em fibra de carbono, não pode ser qualquer tipo de carbono, tem que ser fibra de carbono certificada. Então cuidado com essa história de vou comprar aquilo ali porque é de fibra de carbono, porque só dizer que é fibra de carbono não é querer dizer que aquilo ali realmente é top. Pode ser uma fibra de carbono média e pode ser uma fibra de carbono top. E uma das maneiras muito fáceis de você identificar isso é através do preço. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já deve ter visto anúncio de capinha de telefone, proteção para telefone celular em fibra de carbono. Obviamente aquele carbono não é um carbono high grade, né? Porque não tem sentido. Ia ser um negócio caríssimo, assim, sem finalidade. E esses carbonos high grade, inclusive eles não são muito fáceis de se achar. Tem que ser com distribuidores realmente que trabalham com empresas que fazem produtos realmente de alto nível, né? Fornece para fabricantes de carros de competição, a indústria aeroespacial, né? Que aí já é um nível acima. Enfim, empresas realmente atendem a clientes grandes. É muito difícil às vezes para a gente ter acesso a esse tipo de material. Ele é caro, eles não costumam vender em quantidades pequenas, então realmente como você vai elevando o nível, as dificuldades, assim como o preço também sobem, né, na mesma proporção. Bom, uma vez de volta ao Brasil e as formas prontas, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer algumas peças de ensaio, que era para a gente poder testar. Olha só, isso aqui, eu já mostrei isso no outro vídeo, é uma das seções lá de cima do mastro, e nós fizemos essas peças. Isso aqui é o material que foi usado na peça que está lá, na peça principal, porque nós precisávamos fazer uma série de testes de resistência para termos certeza de que os cálculos foram feitos de forma correta e a disposição dos fios, enfim. Voltando a falar sobre é de carbono é bom, muito cuidado, porque você utilizando o carbono da maneira errada, ou seja, orientando os filamentos de carbono de forma errada, você pode ter uma peça de fibra de carbono que não alcance o nível de resistência que poderia alcançar caso você estivesse utilizando os fios, né, os tecidos da maneira correta. Então é muito importante o projeto, você analisar onde é que estão as zonas de pressão, de tração, que é para poder fazer a orientação dos fios da maneira certa e assim conseguir máxima resistência. Uma coisa que eu vou falar aqui que é uma coisa mais ou menos óbvia, mas enfim,
falou em fibra de carbono, resina epóxi. Pelo amor de Deus, nunca me ponham fibra de carbono com resina poliéster. Resina poliéster é uma resina muito mais fraca, com as propriedades mecânicas, todas as propriedades dela são inferiores. Não é à toa que uma custa 5, 6, às vezes 10 vezes mais caro. Ninguém usa epóxi porque é burro, né? Paga mais caro para ter um produto inferior. Então, é o que eu falo sempre. Resina poliéster em fibra de carbono é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e colocar pneu recalcitrado. Esquece, comprou Ferrari, é pneu top, né? Os pneus tops do planeta, e gasolina Podium. Você não vai botar gasolina comum com pneu recalcitrado na sua Ferrari. Acho que deu para entender a comparação. Vou mostrar aqui mais uma peça. Isso aqui eu acho que também, tenho certeza que eu mostrei em outro vídeo, caso não tenham assistido. Isso aqui é uma seção, olha só, isso aqui é uma seção inferior do mastro, tem uma janela de acesso. Então nós optamos por fazer o mastro inteiro e depois cortar essa parte fora. Ela até tem umas irregularidades aqui, que já não se vê nessa daqui, em função dessa área aqui, como a gente já sabia que ela ia sair fora, ela no mastro ela não tem acabamento. Isso aqui era uma parte que realmente ela ia sair. Mas é absurdamente forte isso aqui. Bom, não adianta falar quantas camadas de tecido tem, porque eu teria que dizer também quais são os tecidos. Aqui tem 4 tecidos diferentes. Mas enfim, dá para imaginar, você tem quase 10 milímetros de espessura em carbono puro. Então isso aqui é uma coisa assim, absurda de forte. Falando agora da fabricação. Então, já estávamos com os moldes prontos, todo o material já estava disponível aqui na garagem. O mastro, os dois, que depois nós fizemos um pequenininho, todos dois foram feitos aqui dentro dessa garagem. Aqui a gente tem proteção térmica, aqui tem uma série de coisas que já foram feitas na construção da garagem, foi projeto e construção, tudo feito por nós, para evitar a troca de temperatura com o exterior. O frio é muito difícil de passar aqui para dentro, assim como o calor. Aqui dentro a gente tem uma temperatura muito constante durante o ano inteiro. Rio de Janeiro, vocês sabem que o verão aqui realmente é quente, o inverno não é muito frio, mas a gente também está colado na Floresta da Tijuca, que é aqui atrás, então no inverno fazem alguns dias de frio lá fora, porém aqui dentro a temperatura é sempre muito bem equalizada, porque nós temos forros e também o pé direito é muito alto, então é muito complicado, é difícil a troca. Ficou muito legal isso aqui. Bom, falando da fabricação do mastro, o primeiro cuidado que nós tivemos, e é uma coisa importantíssima, foi o seguinte: veio toda essa fibra de carbono, imagina o custo disso. Eu viajei, comprei, trouxe, então viagem, hospedagem, aluguel de carro, enfim, uma série de coisas, alimentação, trouxe esse material todo, né? Então só a viagem já tem um custo alto. A gente não tinha chance de errar, não podia dar nada errado, absolutamente nada. Por isso nós fizemos, né, repito, todos os ensaios antes de fazer a peça definitiva. Chegou a hora de fazer a peça definitiva. Então a gente tem que pensar em todo o universo de coisas que podem dar errado. E uma das coisas que jamais poderia dar errado, poderia acontecer, era a gente ter um problema de energia elétrica, faltar energia elétrica, porque essas peças têm que ir para o vácuo e não tem possibilidade de não usar o vácuo, que é para tirar o ar, tirar a umidade, tirar a bolha. Ele tem uma série de finalidades. Quando a peça vai para o vácuo, ela não é somente uma ou duas, é para tirar o ar do contato do ar com o epóxi, é para você eliminar bolhas, é para você ter pressão e poder comprimir os tecidos, né, as camadas de tecido umas nas outras. Então tem uma série de finalidades e de forma nenhuma a gente poderia ficar sem luz. Então, por conta disso, nós compramos um gerador de energia que ficou em stand-by, quietinho ali, somente para isso. Estou contando isso por quê? Porque isso são coisas que aumentam o custo, né? Nesse caso, foi comprado um gerador só para isso. Então, são coisas que quando você faz o projeto, quando você dá o orçamento, você tem que pensar de forma global, porque senão, no final, você acaba tendo um trabalho louco e não tendo o seu lucro. Muito bem, as peças 5,15 metros de comprimento não é uma coisa rápida de laminar. Você vem abrindo os tecidos, vem laminando, e conforme eles vão ganhando espessura, a resina começa a acumular por causa da espessura, começa a haver a reação térmica, e com isso nós já sabíamos
porque teríamos muito pouco tempo de trabalho. Então, como é que isso foi feito? Nós fizemos 2 sessões de laminação. Uma primeira foi para o vácuo, secou. Depois nós fizemos toda a parte de enchimento, porque esse macho ele tem uma longarina por dentro e ele tem também uma coisa muito semelhante a isso daqui, ó, que é o Divinicel, dando espessura. Em vez de você vir acumulando camadas, que aumenta o peso e é um desperdício de material, a gente ganha espessura. É mais ou menos a mesma teoria da viga de concreto, lógico, né, os materiais são outros, e com isso a gente ganha muita resistência. Então foi feito exatamente isso que vocês estão vendo aqui, tá? Só que obviamente que, né, isso aqui é separado, era uma metade e uma outra metade, o lado direito e o lado esquerdo do mastro. E depois, isso aqui equivale exatamente a essa primeira camada que eu estou falando. E depois foi feita a segunda, com todos os, vamos dizer assim, recheios que se fizeram necessários para se conseguir uma resistência quase 2 vezes do que era necessário. A nossa margem de segurança, nesse caso, foi muito alta, porque era uma peça única, a gente não tem chance de errar. Em cima desse mastro vão equipamentos de navegação, equipamentos de segurança, então é zero chance desse mastro quebrar. Ele pode arrancar o teto do barco, arrancar os estais, mas o mastro não pode falhar. Por isso, então, nós fizemos aquela margem de segurança muito elevada, talvez ao dobro. É estimado, né? A gente não quebrou o mastro para saber e nem pretendemos fazê-lo, mas é mais ou menos, de acordo com os cálculos que nós fizemos, ele é praticamente 2 vezes mais resistente do que ele precisava ser. Uma coisa interessante, o mastro de madeira que estava lá no lugar, ele pesava aproximadamente 300 quilos. Esse mastro, pronto, pintado, o dia que ele entrou no caminhão aqui para ir para o estaleiro para ser instalado, ele pesou 103 quilos, ou seja, praticamente 1/3, né, do peso do anterior de madeira, porém muito mais forte, com as formas arredondadas originais, que o de madeira não tinha. O de madeira ele eram duas superfícies planas, tinha uma outra na frente, meio arredondada assim na quina, e uma outra atrás também plana, era como se fosse uma coluna, não é exatamente um retângulo, mas enfim. E com o uso das fibras, nós conseguimos fazê-lo com o desenho original. É importante falar que esse mastro, ele poderia ter sido feito em fibra de vidro também, com a mesma resistência do que está lá, porém com muito mais material, então ele iria ficar muito mais pesado. Mas é possível se fazer uma peça com a mesma resistência, só que, como eu falei, com muito mais material. Então é importante, quando a pessoa escolhe, eu quero que seja em fibra de carbono, porque sim, porque não, porque às vezes justifica. Por exemplo, os carros de Fórmula 1 tem que ser o mais leve possível imaginário, os aviões o mais leve possível, então você usa fibra de carbono, né, o máximo possível, porque você consegue muita resistência com baixo peso. Mas você também conseguiria com a fibra de vidro. É só olhar todas as lanchas e barcos e iates que existem por aí fabricados em fibra de vidro. Eles estão lá, atendem perfeitamente, só que eles são 3 vezes mais pesados do que se eles fossem feitos com fibra de carbono. Agora, se eles fossem feitos com fibra de carbono, aí inverte. Você também pode ter certeza que eles iriam custar 3 vezes mais caro. E aí não é só a questão diretamente do preço da fibra de vidro contra a fibra de carbono, da resina poliéster contra a resina epóxi. Aí entra também todo o processo de fabricação, o funcionário que tem que ser muito mais especializado, o ferramental que é muito mais complexo e, enfim, entram outros fatores que fazem o preço ir lá para cima. Agora, para que não haja nenhuma dúvida, é só vocês verem os barcos, os carros, tudo que é de competição é fibra de carbono do começo ao fim, as ligas metálicas de titânio, enfim, são os materiais mais nobres, mais fortes e mais caros. Quando você cai para uma coisa que é de lazer, ali para o dia a dia, que não vai fazer diferença se teu barco pesa, eu estou dando exemplo de barco, poderia ser carro, mas se a tua lancha pesa 500 quilos e a do teu amigo, uma lancha como essa aqui, por exemplo, um
casco desse é para ser na ordem de 500 quilos, se ele for feito em fibra de vidro, poliéster, nesse padrão que existe por aí. Esse casco aqui talvez não chegue a 300 quilos, ou seja, quase a metade do peso, mas em compensação é mais caro, é um outro processo de fabricação, enfim, mas também tem suas vantagens, né? Ele vai andar muito mais, ele afunda muito menos, porque ele precisa de menos deslocamento, né? E você consegue utilizar um motor menor para ter a mesma performance. Se quiser botar um maior para andar, é extremamente forte, também aguenta. Enfim, é aquela velha e crucial pergunta: para que você quer esse determinado barco, ou esse determinado carro, ou esse determinado avião? Então você tem que procurar uma coisa que atenda à tua necessidade. E aí, de acordo com a sua necessidade, você escolhe um material nobre ou um material mais comercial. Ambos são bons, porém um é muito melhor e o outro não é que seja pior, mas ele também atende, porém a um custo, né, maior, seja de consumo de combustível, enfim, coisas que o excesso ou o peso a mais vão interferir, né? Resumindo, a palavra-chave é performance. Você vai ter uma performance maior ou menor, de acordo com o investimento que você fizer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parando por aqui. Vou soltar mais algumas imagens aí da fabricação e também do macho pronto. E vou pedir a vocês uma coisa, não vou pedir like não, se quiser deixar o like aí beleza, mas o nosso negócio aqui não é YouTube, o YouTube é uma ferramenta de divulgação. Se você gostou do vídeo, se você tem algum amigo que você acha que vai gostar, compartilhe o vídeo. Logo aí embaixo tem um negocinho escrito assim, compartilhar, você clica ali, o próprio YouTube já vai te mostrar se você quer compartilhar pelo WhatsApp, pelo e-mail, seja lá por qual ferramenta for. Você escolhe ali, meu amigo usa o WhatsApp direto, vai ali compartilhar, marca o seu amigo no WhatsApp e envia para ele, que o link já entra no WhatsApp dele direto. Pessoal, para encerrar só uma coisa, eu não deixo habilitado aqui embaixo os comentários, porque realmente eu não tenho tempo de ficar lendo os comentários e respondendo. Então fica chato porque às vezes as pessoas fazem perguntas e realmente eu estou gravando isso aqui hoje meio de improviso, estou cheio de coisa para fazer, mas é importante passar as informações e também divulgar o nosso negócio, mas a coisa tem que andar. Então, só para explicar aí para vocês, eu não tenho o hábito de responder porque realmente não sobra tempo, tá? E para botar uma pessoa para responder qualquer coisa, eu prefiro não botar. Se você me faz uma pergunta técnica, eu acho importante que eu responda de maneira técnica, tá? Então, mas eu não estou aqui para dar aula de nada, estou aqui para mostrar o nosso trabalho. Tá legal? Então vocês desculpem aí, eu não responder, eu não tá habilitado, eu nem sei como é que tá aqui, mas é porque realmente não dá tempo, eu tenho que fazer inúmeras coisas, é muita coisa que a gente faz aqui e realmente de cedinho, quando o dia começa, até o final do dia. Se eu ainda for sentar para responder tudo que escreve em todas as mídias, aí realmente não vai dar, tá bom? Me desculpem, mas estou falando com toda a sinceridade e honestidade, que eu acho que é assim que tem que ser o tratamento quando a gente se propõe a gravar um vídeo e falar com pessoas, né? Honestidade, papo franco e, enfim, a maior quantidade de informações possíveis. Valeu, obrigado aí, tchau!